Então, os números sempre fascinaram o ser humano. Também por aquele motivo que eu já mencionei, que é apontado por Wilhelm Worringer no livro sobre o estilo gótico, onde ele lembra que as sociedades mais primitivas, mais indefesas na natureza, sempre criavam uma arte de estilo abstrato e geométrico, como se estivessem buscando refúgio, né, no mundo abstrato contra, né, os perigos e o caos do mundo físico circundante. E que, ao contrário, quando você tem uma civilização já mais avançada, com uma tecnologia e onde as pessoas se sentem mais defendidas e distantes da natureza, então aí é que começa a arte naturalística, onde a natureza já não aparece como um perigo a ser evitado, mas como uma fonte de beleza a ser imitada. Então, quer dizer, a beleza no início é concebida somente como beleza abstrata, ideal, não como beleza natural. Não é isso? Bom, quem quer que tenha se aventurado no meio do mato alguma vez, né, e eu fiquei perdido no meio do mato durante 4 dias, não vai achar nada daquilo bonito. Durante aqueles 4 dias, eu olhava para ele, eu só via miséria e perigo e pensava como é que ia sair dali. Né? Muito mais tarde, quando eu conheci o Orlando Vilas Boas, ele me contou, falou, você acha que índio gosta de mato? Você está louco, só que nunca vi um índio que pensa isso. O índio odeia aquilo. Ele limpa aquele terreno ali na tábua, faz a tábua tudo organizadinha, faz aquele círculo bonitinho, que não se parece com nada à natureza, né? É uma forma geométrica, e fica ali e não sai dali. Só quem sai dali são os profissionais, os caras treinados, né? Quer dizer, índio com 20, 30 anos de experiência, os guerreiros responsáveis pela tribo podem sair. Os outros não se permitem que saiam de jeito nenhum. Quer dizer, não é louco, ele não vai lá se oferecer para uma onça, para um jacaré, né? E, além disso, eu digo por experiência própria, mato, você não consegue lembrar o caminho que você percorreu. Você anda 100 metros, você está perdido. E daí, tentando sair dali, você é capaz de parar muito mais longe do que estava. É uma coisa absolutamente desesperadora. Então, nós começamos a gostar gostar de natureza, como as pessoas dizem. Bom, depois que inventaram a bússola, inventaram os mapas, né? Inventaram os helicópteros que vão buscar você quando você se perde, bom, daí fica tudo gostoso. Tá certo? Mas, para uma sociedade pequena, antiga, aquilo é o inferno do qual tem que fugir. Tá certo? Então, esta tendência muito antiga do ser humano a refugiar-se no abstrato, tá certo? Ela ecoa na filosofia pitagórico-platônica. Né? Quando Pitágoras diz que tudo é feito de números, eu digo, os números são inteligíveis, você os domina intelectualmente. Né? Então, se tudo é feito de números, então o mundo é menos complexo e ameaçador do que parece. Porque nós, mediante cálculos, podemos manejar o conjunto. Tá certo? É claro que isto é uma ilusão. Mas você vê que nesta ilusão aparece, ao mesmo tempo, o terror pânico da natureza sensível, o terror pânico do cosmos, e, ao mesmo tempo, uma ambição de poder. Quer dizer, você tem tanto medo da coisa que você sonha em poder dominá-la completamente. E se refugia nesse sonho justamente para se defender, para não ser invadido pela sensação, né, de terror cósmico. Poucos, vamos dizer, confessam realmente essa sensação de terror cósmico, de total desamparo perante a imensidão do mundo físico, tá certo? E a expectativa de outros mundos invisíveis ainda por trás do mundo físico, né? Então, poucos dizem como Pascal, né? A solidão desses espaços infinitos me apavora, né? Então, esta meditação do infinito é justamente o que as pessoas procuram evitar, mas note bem, o infinito é a própria condição na qual nós vivemos. Então, desde muito cedo, você vê que existe no ser humano essa dupla tendência. Por um lado, ele abrir-se para o infinito e reconhecer o seu desamparo, né? E saber que ele está ali sob a proteção de uma força que o transcende, que ele não pode compreender,
tá certo? Que é tão incompreensível quanto o próprio terror que ele sente. E, por outro lado, a tendência de refugiar-se na abstração e criar uma ilusão de domínio. As duas tendências são inteiramente legítimas, são humanas, por assim dizer. Né? Mas a tendência de buscar refúgio no abstrato, ela aparece com clareza máxima em Pitágoras, em primeiro lugar. Talvez tenha aparecido em algum outro, mas eu acho que não com essa clareza. Então, se tudo é feito de números, então significa o seguinte: o mundo que nos rodeia, ele é apenas um tecido de ilusões. E por trás disso uma realidade matemática que nós podemos conhecer, compreender e controlar. Portanto, não fiquem com medo. Né? No fundo, está tudo sob controle nosso, desde que nós tenhamos em nossa mão o segredo dos números. Então, o segredo dos números foi cultuado a tal ponto, né, que o sujeito que descobriu, conta-se, eu não sei se é verdade, mas é uma história antiga, que o sujeito que descobriu os números irracionais foi executado pela escola pitagórica, porque ele bagunçou a ordem tão maravilhosa que eles acreditavam ter encontrado. Porque se existem números racionais, então o mistério, o terror do infinito do qual você estava tentando escapar através dos números acaba se reproduzindo dentro do próprio universo dos números. Quer dizer, os números tornam-se uma zona tão indefinida, tá certo? E tão incontrolável quanto o próprio universo físico. Então, isso deve ter sido considerado de fato uma grossa sacanagem, o sujeito, né, fazer isso. Ele, de certo modo, era um traidor, ele era um agente do caos externo dentro do mundo maravilhoso da ordem numérica. Então, desde o início, quando se descobre essa perspectiva, né, de dominar a realidade externa através do segredo dos números, este segredo se torna matriz de símbolos e rituais iniciáticos. Desde milênios atrás. Não existe uma só escola iniciática no mundo onde não haja um simbolismo numérico. Então, você tem isso no sufismo, na maçonaria, em tudo quanto é lugar. Né? Ora, acontece que quando você participa desses ritos, você está recebendo o impacto daquele simbolismo, mas o simbolismo, como sempre, ele vem de maneira compactada. Quer dizer, ele é uma linguagem simbólica. E o símbolo, ele necessariamente ele tem múltiplos significados. Desses significados, alguns podem ser verdadeiros, outros podem ser falsos, mas você nunca sabe de antemão. Quer dizer, um único símbolo, ele tem várias camadas de significado que estão todas espremidas ali dentro dele. Ou seja, longe de te elucidar alguma coisa, o simbolismo coloca você numa espécie de movimento ou de ânsia para elucidar o significado. Então, possuir o conhecimento simbólico não é propriamente possuir um conhecimento, é possuir um problema. Aqueles que têm acesso a esses ritos podem ter a impressão de que eles adquiriram um conhecimento superior. Mas esse conhecimento veio tão compactado, tá certo? E tão mesclado quanto a própria experiência sensível. Ou seja, a experiência sensível, a experiência do universo real onde nós estamos, ela não vem toda arrumadinha, tá certo? Não vem com os seus significados e com as suas intenções explícitas, mas vem tudo numa imensa confusão compacta, tá certo? Tão densa que pode ser representada, inclusive, como trevas. Treva considerada não como ausência, mas como excesso, como multiplicidade compactada. Então, por outro lado, como dizia Susan K. Langer, o símbolo é uma matriz de intelecções. Quer dizer, dado o símbolo, você pode tirar milhares de intelecções dali. É uma espécie de hormônio intelectual. Note bem, o hormônio intelectual, ele não te dá a satisfação, ele só te dá o desejo. Assim como qualquer hormônio, não é isso?
O hormônio te dá um impulso e não os meios de realizar esse impulso. Tá certo? Isso quer dizer que desde que esta coisa dos números, simbolismo numérico, começou milênios atrás, o impulso, o desejo de alcançar, através desse simbolismo, o conhecimento mágico que daria, teoricamente, o domínio sobre a realidade exterior, tem sido uma das constantes do espírito humano, por assim dizer, né? Agora, como o símbolo não vem com a sua devida explicação, as sucessivas interpretações que se vão fazendo têm, vamos dizer, uma margem de erro absolutamente formidável. Vocês façam uma experiência. Vocês devem conhecer alguém que seja maçom. Pelo menos um maçom vocês conhecem. O sujeito passou por todas essas iniciações e está cheio de simbolismo numérico na cabeça. Peço para ele explicar. Ele não sabe. Então, eu me lembro que no tempo que apareceu o filme do Ingmar Bergman, sobre a flauta mágica, eu fiz uma série de conferências sobre o simbolismo maçônico da flauta mágica e tinha um monte de maçom na plateia e eles caíram de costas, eles não tinham a menor ideia de que aquilo existia. Então, quer dizer, muita gente está passando por essas iniciações, por esses rituais, há milênios. Claro que a maçonaria, tal como nós a conhecemos, aparece mais ou menos entre os séculos XVI e XVIII. A famosa Constituição maçônica é do século XVIII. Já havia algumas formações mais ou menos claras no século XVI, XVII. Mas existem outras organizações anteriores que repassavam esse simbolismo através de rituais. E toda pessoa que passava por isso está com a cabeça cheia desses símbolos, nas quais eles enxergam um conhecimento a mais. Quer dizer, quem tem acesso ao símbolo tem algo mais que o profano, por assim dizer, não tem. Tá certo? Mas este recurso a mais que eles obtiveram também não resolve nada, porque ele é tão confuso e tão incompreensível quanto o próprio mundo da experiência. Tá certo? Então, nada mais natural do que o fato de este conhecimento a mais gerar interpretações erradas e fantasiosas ao longo de milênios. Agora, isso quer dizer que todas as filosofias e teorias científicas, absolutamente todas, que surgiram com o impulso de encontrar uma fórmula matemática da realidade, ou fórmula matemática do universo, são todas inspiradas nesse ideal pitagórico. Tá certo? E todas elas têm uma origem ou na maçonaria ou em sociedades similares. Porque Arturo Regini, que foi talvez o maior historiador maçônico italiano, ele diz taxativamente: a ordem maçônica é a ordem pitagórica e não outra coisa. O simbolismo maçônico é o simbolismo pitagórico e não outra coisa. É certo? E assim como o simbolismo maçônico, outros símbolos que você pode encontrar no sufismo, no esoterismo iraniano, que não é bem sufi, é outra coisa, você vai encontrá-lo por toda parte. Então, isso quer dizer que, além do esforço monstruoso que o ser humano faz para interpretar e compreender o universo exterior e a sua própria condição de vida, ainda tem este esforço paralelo para você interpretar o mundo dos números. Ou seja, você pergunta: o que é o universo? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é o segredo dessa coisa toda? E alguém te responde com um monte de fórmulas numéricas. Né? Eu digo muito bem, antes você tinha um problema, agora você tem dois. Né? As fórmulas numéricas, elas podem te dar uma pista, mas elas não estão explicando nada. É como, vamos dizer, você consultar um oráculo, tá certo? E o oráculo te responder, vamos dizer, com uma fórmula esotérica. Quer dizer, você sai de lá e fala: pô, eu vim aqui pedir explicação para um problema e agora eu saí com dois. Né? Então, isto tem sido uma constante da história humana. Entender o universo exterior, entender a realidade da experiência e entender o universo dos números que supostamente está por trás disso e que conteria em si compactamente a explicação de tudo.